Olá, amigos. Vamos continuar o nosso estudo com muita alegria. Começamos hoje, finalmente, o capítulo 1. Nosso Lar, Francisco Cândido Xavier, capítulo 1. Nas zonas inferiores, eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvaíra-se em mim há muito tempo. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo, e, no entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos. Desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis? Impossível esclarecer. Sentia-me, na verdade, amargurado, doente nas grades escuras do horror, cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível, senhoreando-me muita vez, gritei como um louco. Amigos, vocês estão vendo o que ele disse aqui? Ele respirava, ele sentia o cabelo eriçado, ele sentia o coração aos saltos, ele gritava. Então a gente percebe que ele tinha as funções físicas, sensação de físicas, normais, como se ele estivesse encarnado. A gente aprendeu em outras obras, que possivelmente a gente vai ler aqui ainda, que o perispírito corresponde ao corpo físico célula a célula. Então, como é o perispírito, o corpo também é. Temos os órgãos, temos tudo. Isso é muito interessante. Quando a gente estudar mais adiante, a gente vai entrar mais detalhadamente nesse assunto. Seguindo, implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito, mas quanto o silêncio implacável não me absorvia a voz estertórica, lamentos mais comovedores que os meus respondiam-me os clamores. Outras vezes, gargalhadas sinistras rasgavam a quietude ambiente. Algum companheiro desconhecido estaria, a meu ver, prisioneiro da loucura. Formas diabólicas, rostos alvares, expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando meu assombro. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como que amortalhada em neblina espessa que os raios de sol aquecem de muito longe. Aqui eu coloquei uma imagem do filme O Nosso Lar, para a gente ter uma ideia mais ou menos como era a paisagem. Seria interessante vocês assistirem o filme. Naturalmente, o filme não dá detalhes tão precisos como a obra escrita, mas ele ajuda a gente a ter uma ideia bem aproximada do que o André Luiz encontrou por lá. Seria interessante que vocês assistissem. Ele está disponível aí na internet. Se vocês quiserem, posteriormente eu passo o link. Vocês vão gostar e eu acho que vai ajudar muito o entendimento do livro. Seguinte. E a estranha viagem prosseguia. Com que fim? Quem o poderia dizer? Apenas sabia que fugia sempre. O medo me impelia de roldão. Onde o lar, a esposa, os filhos? Perdera toda a noção de rumo. O receio do ignoto, o pavor da treva absorvia-me todas as faculdades de raciocínio. Logo que me desprendera dos últimos laços físicos em pleno sepulcro. Observem, ele percebeu que havia morrido, que havia perdido o corpo físico, já depois de enterrado. É importante, meus amigos, que a gente tenha uma educação para a vida e também uma educação para a morte. É importante a gente entender o processo de morte, para que a gente não passe o que muitos espíritos passam quando falecem, quando morrem. A gente não precisa chegar nesse ponto. A gente pode ir ali mesmo, de onde a gente faleceu, seguir para um rumo melhor. Mas para isso a gente tem que saber, tem que estudar, tem que se aperfeiçoar, para não passar o que o André Luiz passou. Seguinte, atormentava a minha consciência. Preferiria a ausência total da razão, o não ser. É o que muitos acreditam. Reconheci agora a esfera diferente, a erguer-se da poalha do mundo, e toda a vida era tarde. Pensamentos angustiosos atritavam-me o cérebro.
Mal delineava projetos de solução, incidentes numerosos impeliam-me a considerações estonteantes. Em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo aos meus olhos. Os princípios puramente filosóficos, políticos, científicos, figurar-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. Significavam, ao meu ver, valioso patrimônio nos planos da terra. Mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos a caminho de gloriosa destinação. É interessante. As religiões, em geral, não preparam a gente para esse momento, para essa situação. Entendeu? As religiões têm muitas filosofias, muitas proibições, muitas fantasias, que na verdade não nos preparam para esse momento. A gente tem que se espiritualizar mais. Continuando. Verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé, manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. De fato, conhecia as letras do Velho Testamento e muita vez folheava o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurava as letras sagradas com a luz do coração. Identificava, através da crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência, ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Noutras ocasiões, interpretava-as com o sacerdócio organizado, sem sair jamais do círculo de contradições onde estacionara voluntariamente. Isso acontece com nós todos. A gente passa a acreditar na interpretação das escrituras vinda de outras pessoas. Como nos foi dito na introdução de Emmanuel, a gente precisa ler e perceber o que leu. Analisar se aquilo está coerente com o nosso entendimento e ler com o coração. Continuando, em verdade não fora um criminoso, no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. A existência terrestre que a morte transforma não fora assinalada em lances diferentes da craveira comum. Filho de pais excessivamente generosos, conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício, compartilhava os vícios da mocidade do meu tempo, organizara um lar, conseguira filhos, perseguira situações estáveis que garantiam a tranquilidade econômica do meu grupo familiar. Mas examinando atentamente a mim mesmo, logo fazia experimentar a noção de tempo perdido, com a silenciosa acusação da consciência. Habitar a terra, gozava-lhe os bens, colher as bênçãos da vida, mas não retribuía centil do débito enorme. Todos nós, né, queridos? Todos nós fazemos isso. A gente vive aquela vida comum, vai para o trabalho, vem para casa, vai ao cinema no fim de semana, tem os filhos, briga com os filhos, lê eventualmente uma página, vai a uma reunião religiosa, mas não sai disso. Nós precisamos nos dedicar à vida cristã de uma forma mais intensa. A gente tem que exercer aquilo que a gente lê, que a gente estuda, e deve praticar tudo isso. Não adianta só a letra. Ele é só o André. Ele fazia tudo isso. E olha a situação que ele se viu. Continuando. Habitar a terra, gozar-lhe os bens, colher as bênçãos da vida, mas não retribuía um centil do débito enorme que recebeu da vida. Tivera paz cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei. Esposa, filhos, que prendera ferozmente nas teias rígidas do egoísmo destruidor. Possuíra um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Deliciava-me com os júbilos da família, esquecido de estender as bênçãos divinas à imensa família humana, surdo a comezinhos deveres de fraternidade. Enfim, como a flor de estufa, não suportava agora o clima das realidades eternas. Não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Sufocara-os criminosamente no desejo incontido do bem-estar. Não adestrara órgãos para a vida nova.
Era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado, que, restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar senão compulsoriamente a carreira incessante das águas, ou como um mendigo infeliz, que, exausto em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. Ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho de amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não suares depois. Meus amigos, eles nos alertam bem para a situação. Entendeu? Que tipo de vida nós estamos levando? Estamos levando uma vidinha comum, aquela básica, que todo mundo acha comum? E a prática? Não adianta você ler um livro, tomar um passe. Isso não resolve nada. Ou melhor, resolve pouco. Nós precisamos ser aquilo que a gente aprende que deve ser. A gente deve ser fraterno, a gente deve ajudar as pessoas que procuram por nossa ajuda. A nossa tendência é sempre perguntar para o outro lado do cérebro, será que eu devo ajudar essa pessoa? Será que ela vai me trair? Será que ela vai me agradecer depois? Nada disso interessa. Quando a gente faz o bem, quem é o primeiro a ter a vantagem disso somos nós mesmos. Então vamos nos preparar melhor. Ok? Até a próxima. Abraços.